Vamos lá então, bom dia. Iniciando pelo mini índice, sempre vou estar olhando também o que foi anotado no fim de semana. Vamos ver aí o que já ativou, o que continua válido. O que tiver aí de dúvida também pode ir mandando no chat que eu vou estar olhando. Mini índice respeitou bem região de suporte e agora está testando uma resistência, ó, resistência importantíssima aqui nessa região, tá? Ponto de 140, 740. 141, 740 é um ponto de resistência bem forte. O ideal antes de romper esse ponto seria formar um suporte, formar um chão por aqui, né? Porque no gráfico diário, se a gente notar aqui, o suporte está lá em 135,900, 135. Então, está um pouco longe. O ideal seria manter acima pelo menos dessa média 9, formar uma região de suporte por aí, para romper mais tranquilo. E passar essas resistências bem fortes que tem aí no semanal, né? Mas vamos acompanhando. O suporte mais curto agora do mini índice, olhando pelo intraday, vamos jogar nos 5 minutos para ver o mais curto possível. É essa região de 140, 775. Se perder esse ponto aqui, ó, ele fez um topinho menor do que o anterior e perdendo aqui ele dá condição para voltar aqui para baixo. Então, perdendo 140, 775, pode voltar em 140, depois aqui embaixo, 139,500, 139,400, por aí. Então, esses são os alvos se perder essa região. E para vir mais alta, o ideal seria passar 141,740, que é esse topo anterior aqui, não a máxima de hoje. Pouco acima da máxima de hoje já tem a resistência anterior, então prefiro arredondar essa região. O Ibov, repare que o Ibov deixou na, na sexta-feira passada vindo martelo, né, em cima da 21, quando passou essa região de 137.825, ativou um ponto contínuo. Desse ponto aí já subiu a mais de 2.000 pontos. Agora a tendência é testar essa região de resistência do 140, 240 e pouco, mas muito cuidado que pode ter dificuldade de passar, tá? Só vejo mais alta agora acima desse ponto. Lembrando, pessoal, que a cunha que ativou aqui, ó, que eu tinha comentado, bateu os alvos. Ativando aqui, perdendo essa região do 138.900, já tinha alvo nessa média 9, depois na 21, depois aqui embaixo nessa região de resistência que foi rompida, esse ponto aqui também. Todos esses pontos eram alvos. Então, chegou a bater 134.900 e veio a força compradora. Agora vamos ver se vai ter força suficiente para passar dessa região aí. E muito cuidado que chegando nesse topo aí, eu já vem apresentando divergência de baixa. Então, mesmo se romper, fiquem espertos porque pode dar falso rompimento. Além de estar rompendo esticado, né? Então ficar esperto aí agora. Vamos para o dólar. Só abrir aqui deixar o chat aqui aberto. Lá. O dólar segue numa região ali bem apertada, né? Com pouco espaço para cima. Bem embolado aqui essa região. Chegou a ativar um 94 de venda ontem. Mas os alvos estão curtos, tanto para cima quanto para baixo. Ó, agora tem resistência mais curta. Seria essa região de 5.687, 5.690. Depois aqui para cima, 5.718, não, 5.750 e pouco, 5.760 e pouco e 5.780 e pouco. A região de briga que está bem forte. E para queda, onde que eu vejo mais queda no dólar? Somente agora se perder essa região de 5.648, 5.640, que aí sim libera para buscar. Repare que aqui tinha resistência, virou suporte, perdendo aí, libera para buscar 5.611, 5.604. Depois mais espaço para queda, tá? Abaixo dessa região. O que está acontecendo no dólar? Tem divergência de alta, então fica naquele cai e volta. Para cima tem várias resistências, então bate alvo e volta.
Então tá bem apertado aí, fica nessa volatilidade absurda. Vou dar uma olhada agora nos ativos que foram anotados no fim de semana. Em seguida, se tiver mais algum aí, a gente vai olhando. Só pegar aqui a lista atualizada. Primeiro ativo da lista foi GGBR4. GGBR4 alertado. Tá aqui, ó. Essa é a nossa lista que eu mandei no domingo, ó, 25 de maio. Tudo alertado antecipadamente. GGBR, vou acompanhar se passar 15,57. Olha os alvos aqui, ó. Esses são os primeiros alvos. Já ativou e, inclusive, já bateu alguns alvos. Maravilha. Outro ativo foi BBDC4. Vamos dar uma olhada. Outro também, ó. Então, GGBR alertado. Já alvo 1, 2 e 3 cravado. BBDC alertado passando 15,72. Ó, olha o alvo. 16, 16,50 e pouco. Depois aqui para cima, ó. Esses são os alvos mais curtos. Também ativou e já bateu o alvo. Ó, os dois ativos da lista aí, os dois já ativaram e batendo o alvo. Esse daqui já bateu o alvo 1, pelo menos. Taúsa também, ó. Taúsa, olha o que foi alertado aqui. Passando 11 e 17 e 11 e 25. Alvo 1 cravado e tem esses próximos alvos aqui. Depois de 11 e 46, 11 e 43, na verdade, confundi, é vazio gráfico, tá? É um ativo que tá, ó, sem ver o topo histórico, né? Segue muito bem. Então, tudo detalhado aí também. Outro ativo que foi alertado foi Semig. Semig também dando show. Eita, o nível de acerto tá alto, hein? Passando 10,75. Olha os alvos. Aqui e agora, ó, alvo 1, 2, cravado. Agora tem esses próximos alvos aqui. Depois do 11,40 e pouco também é vazio gráfico. Coisa linda, hein? Ó, alertado aqui, ó, primeiro ponto. Até agora 2%. Também mais um ativo aí da lista dando show. Mais um que foi alertado e estava na lista dos destaques. Qual 3? Alertado alguns dias atrás e reforcei a anotação, atualizando, passando esse 2,20. Já vem dando, ó, 4%, já aproximando do alvo 1. É um ativo que eu estou de olho até para o longo prazo. Tá lindo graficamente nos tempos maiores. Acima de 2,33 vai ter 2,40 e pouco, 2,50 e pouco e 2,75. Porém, acima do 2,75 ele ativa um fundo duplo no mensal. Ó, acima dessa região aqui, ó, esse ponto, exatamente esse ponto, era suporte, virou resistência, passando, vira para tendência de alta no mensal e vai ficar lindo, lindo, lindo. As médias aqui, eu já começando a querer, pode até dar uma agulhada no próximo mês. Então, um ativo aí que eu tô deixando perto e pensando pro longo prazo, tá? Fiquem atentos. Outro ativo, ó, olha o nível de acerto. Até agora eu falei tinha os estudos do mini índice IBOV e dólar aqui também, que eu não entrei em detalhes. Que aqui chegou a sentir alvo 1. Olha isso daqui. O dólar, se perdesse os 5,649, o alvo estava curto, ó. 5,643. Deixa eu ver se chegou a bater esse ponto ontem. Ó, 5,642, cravou o alvo 1. Por isso sentiu. E a divergência de alta acabou ajudando. Se for olhar aqui, ó, do mini índice IBOV e dólar também, nível tudo bem. Ó, o IBOV também foi, coloquei os pontos de próximos alvos, os pontos de suporte. Então até agora, nível de acerto bem alto. O IBR4, que é um ativo tenso de operar, mas eu anotei para trazer para perto, tá? Vem melhorando bastante. Acima dessa região de 8,70. Começa a vir uma melhora. Semanal também, ó, as médias ajustando. Pode até querer dar uma agulhada por aí.
E no mensal aqui tem potencial até 11,50 e pouco, né? Então tem um bom espaço. Vou deixar perto também. É um ativo de baixa liquidez, meio complicado de operar. Então precisa passar agora esse 8,70 para buscar região de 8,90 e pouco, R$ 9 e 9,50 e pouco. Esse daqui continua válido, tá? Continua válido. BIF. Olha, BIF. BIF eu anotei também, ó. A BIF foi anotado só para acompanhar de perto e realmente continua ainda válido, tá? Vamos manter por perto que a briga tá boa aqui. Acima do 5,35, 5,40 começa a vir uma melhora. A briga no semanal, se vocês repararem, tá entre a 21 e a 9, ó. 21 como suporte, 9 como resistência. Além daqui também ter algumas médias, ó, 200, 21. Então tem alguns detalhes ainda para ajustar. O lado bom que tem divergência de alta, então vamos acompanhando aí que passando esse ponto aqui também pode ativar um fundo duplo. Vamos lá, deixa eu ver o próximo. JBS. JBS não passou o ponto que eu falei. Na verdade, na semana passada ele ativou aqui, né? Foi bem alertado aí, fechou fora, fechou dentro. Subiu aí, deu uma pancada, bateu mais que os alvos. Subiu aproximadamente aí 11%, ó. E agora eu tava de olho se ele fizesse esse movimento aqui, ó. Se fizesse um segundo ombro curtinho aqui, igual teve aqui, ó. Daria um okoi. Mas não foi o caso, já perdeu simetria. Suporte agora 38,78. Nada a fazer por enquanto. Próximo, Camil. Nossa, Camil. Camil, quem lembra que eu alertei aqui embaixo, ó. Virou pro pivô de alta. Foi alertado aqui embaixo. Olha o tanto que subiu depois desse ponto. 34%. E agora, Camil, eu alertei passando o 4,91. Tinha alvo R$ 5, ó, já cravado também. Depois 5,10 aproximadamente, 5,30 e pouco. Isso aí. Já ativou e dando show também. Pomo 4. Também continua bem, segue válido estudo, passando essa região aí de 7,30 e pouco, 7,40. Segue muito bem. Tava um possível ombro cabeça ombro invertido aqui. Agora não tá tão bonito, mas dá para considerar de qualquer forma esse último movimento. Deixa eu puxar isso para cá. Esse último movimento, podemos notar que ele vem testando uma região forte de resistência com fundos ascendentes, ó. Mesmo se não for o Okoi, dá para considerar também um triângulo ascendente que tende a romper para cima. Fundo acima do fundo anterior, ó, vai sendo cada vez mais forte, tá vendo? Então, criando uma pressão aí para romper essa resistência. Semanal tem espaço acima dessa região, mensal também, tudo tranquilo. Segue válido o estudo, tá? Anotadinho aqui, ó. Ponto de ativação, alvo, suporte. Azul. Azul, pessoal, eu tô de olho nela, virando essa tendência aí. Tô pensando uma boa parte deixar até para position, tá? Porque vem, ó, com divergência de alta, ativo que caiu muito, um ativo que já valeu mais de R$ 60. Olha isso, olha esse mensal. Ativo que valeu, ó, 62,87 foi a máxima no topo histórico. O ativo está testando R$ 1, região de suporte é importante agora. E tem divergência de alta. Hoje, se fechar acima do 1,13, já vai ficar mais bonito ainda. Que aí já pode buscar esse 1,20 e pouco, 1,30 e pouco, depois aqui para cima. Mas segue muito bem, tá? Outro que foi alertado foi Cogna. Cogna, mas Cogna, como subiu muito já, eu tô com receio por aqui já ter umas divergências de baixo. Então, se fizer um topo menor e começar a corrigir aqui, fica complicado. Mas, de qualquer forma,
passou o 2 e esse ponto aqui do 2,87 que eu comentei semana passada e já bateu os alvos mais curtos, ó, subiu 4%. Agora tem que passar essa região aqui de 3,06 e 3,20 para seguir a alta. Mas muito cuidado, tá? Que o ativo esticou bem. Aí depois vai ter 3,30 e pouco, 3,40 e pouco, os próximos alvos. Segue bem por enquanto. Mais um ativo que foi falado foi BMOB3. Esse daqui, só um momento. Deixa eu só ver o que foi anotado. Gente forte briga. Ah, esse ativo, pessoal, eu anotei para acompanhar de perto, porque ele está brigando numa região importante. Esse movimento aqui, ó, ele pode estar formando um ombro, cabeça, ombro no diário. Perdendo essa região aqui, ele tem mais potencial e bom espaço para queda. Tem espaço para buscar aqui para baixo. Então, é um ativo que eu anotei para vir melhora somente acima desse 19,20 e pouco, 19,30. Então, por enquanto, somente se perder, deixa eu ver o ponto que eu anotei, 18,20, que é esse ponto aqui, ó. 18,32. Eu peguei nesse fundo aqui, ó, 18,20. Deixa eu ver o próximo. Foram bastante ativos que eu anotei. CSAN3. CSAN3 está testando resistência, ó. Chegou a ativar, tá? Ativou, cautela que ativou na primeira hora, mas segue muito bem. Ver se essa bola começa a abrir aí do semanal. Tem potencial até o 9, 9,15 aqui no mensal. E é isso mesmo, acabou de ativar. Outro ativo que foi alertado foi MTRE3. Também brigando forte aqui nessa região. Chegou a passar o 4,05. Deixa eu ver o ponto que eu anotei. 4,11 não passou não, ó. Chegou a bater 4,10 e não passou. Eu peguei esse topo aqui anterior, porque no intraday tinha resistência. Não passou ainda. Continua válido, tá? Importante manter acima desse 3,95, 3,80, que é o suporte mais curto. Passando 4,11, vem buscar 4,30 e pouco. Tem os alvos anotados lá na sala, tudo detalhado. Suporte também. Outro ativo foi Gafisa. Gafisa segue numa forte briga com divergências de alta. Quando isso começar a virar tendência de novo, vai andar forte. Então continua muito bem. Vamos ver se ajusta aí semanal e diário. Passando essa região aqui de 1,30 e pouco, 1,40, a coisa muda. Um ativo aí também que já caiu muito e tem potencial para recuperar se passar essa região. Então também continua válido, tá? Outro ativo foi a Mar 3, que também continua válido, passando esse 1,48. Ponto alertado aqui, ó. Passando 1,48, bem próximo. Continua bem, tá? Suporte que tá aqui, ó, 1,35 e 1,28. São os pontos mais curtos. Até 1,40 dá para usar, 1,39. Beleza? O próximo ativo é BMEB4. BMEB4 é um ativo de baixa liquidez. Eu anotei passando o 39,50. R$ 40 é o alvo 1. Passando aqui, ó, 39,48, eu arredondei, 39,50. Já ativou e segue válido. Não bateu o alvo 1 ainda não. Outro que foi alertado, FHR3. Graficamente vem melhorando bastante, mas é um ativo de baixa liquidez. Agora precisa passar esse 4,25. 4 e... Passando 4,25 vem 4,40 e pouco, depois aqui para cima. 4,70 e pouco. Tem espaço aí também, só ajustar esses detalhes. Outro que foi anotado, Pine 4.
Line 4 tem divergência de baixa, tem que tomar cuidado com isso. Mas é um ativo que foi alertado já, foi alertado aqui, inclusive, ó. Na verdade, foi alertado passando 4,50, depois foi alertado aqui de novo, ó, passando 4,75. 11% de alta. Agora cautela, que a briga está forte entre R$ 5 e 5,30. Acima de 5,30 tem mais potencial. Agora, se perder os R$ 5 também pode complicar, ativar um topinho duplo ali. 5,30 vai ter alvo 5,42, 5,60 e pouco. Depois 5,80 e pouco e 5,90 e pouco. R$ 6. São os próximos alvos. RPMG que eu anotei também, mas é um ativo de baixa liquidez. O que me chamou a atenção em RPMG foi essa triangulação que está tendo aqui, ó. Triângulo simétrico. O semanal fica até mais fácil de ver. Então, começou a me chamar a atenção. Vou trazer para perto. Ó, o semanal fica mais bonito ainda. Vou colocar em vermelho aqui. Perfeito. Vamos ver, precisa romper essa região aqui. Continua válido também o estudo. O triângulo simétrico, lembrando que ele pode romper tanto para cima quanto para baixo. Então, para onde ativar aqui pode dar oportunidade. E segue anotado. E o último ativo da lista que foi falado foi Tecnos. Já ativou, continua muito bem e acima dos 6,30 segue com mais potencial e mais espaço, principalmente no mensal tem ótimo espaço gráfico. Esses foram os ativos da lista. Ou se tiver algum ativo, Diogo, pode ir mandando aí no chat também, tá? Vou dar uma olhada em Petro também. Petro 4 segue em forte briga, precisa passar agora a máxima, essa região de 31,70 e pouco. Reparem que esse ponto, que foi a máxima de hoje, é uma região aqui, ó, foi perdida de suporte. Ó, era suporte, era resistência aqui atrás, virou suporte, agora tá virando resistência de novo. Só vejo mais alto acima desse 31,70, que aí vem 32, 32 e 30 e pouco. Mas a briga tá forte por aí. Outro ativo que eu falei agora na sala foi SEQL3. No começo do pregão, tava uma força chegando compra. Aí eu trouxe, tem um destaque que eu deixei anotado passando essa região aqui de 2,15. Ó. Mas não foi o caso, não ativou. Tem que passar essa região para buscar 2,30 e pouco, depois aqui para cima. Mas o lado bom, deixa eu ver o volume. Ó, hoje o volume está um pouquinho acima da média. Começou o dia e já está assim. Tem 1 hora de pregão, né? Então vamos ficar esperto aí, que pode começar a entrar força compradora e romper essa região que está bem lateral, né? Ajustar também esses pontos. Ó, semanal 2,20 já tem alvo. É outro ativo aí também que já caiu muito. Nossa, esse ativo já valeu isso tudo? 639? Meu Deus. Continuar acompanhando aí então. Deixa eu ver se tem mais algum. Dá uma olhada na Vale também. Vale nada a fazer por enquanto. E... Vale nada a fazer. Suporte em 53 e 50 e pouco. Trade 3. Trade 3 também feia. Nada a fazer por enquanto. Na verdade, rompeu nessa resistência e pode estar fazendo pullback. Agora tem resistência 8,27, 8,53. Mas é um ativo que só de olhar os candles cheios de sombra, candles longos, né? Você já sabe que o risco é bem alto. O semanal e mensal dela tá bonito. Bem bonito, inclusive. Vou aceitar aqui que tem. Opa, bom dia, Tássio.
Ou então o trade 3 por enquanto já deu uma esticada. Agora o importante é se ele manter acima desse ponto do 7,70 para formar suporte. E precisa passar o 8,30 para buscar a região de 8,40 e pouco, 8,50 e pouco. Particularmente o risco retorno não tá legal agora não. A não ser que fortalecer esse suporte aí e de repente passar esse ponto, porque aí tem resistência forte, ó. Desde aqui de trás, 8, até o 8,53, e aí sim depois libera para 8,75, R$ 9, 9,50, aí sim vai ter mais espaço. Mas por enquanto precisa ajustar isso aí. Deixa eu ver o próximo. Pode ir mandando no chat aí se tiver mais. Lojas, quero, quero. Qual 3 já tá brigando ali naquela região, né? Vamos ver aqui. Qual 3 tem, tá lateral por enquanto, ativou aqui. O alvo 1, por isso que eu coloquei mais curto, porque já tá sentindo aí, mas segue muito bem, é um ativo que continua muito forte. Região de suporte aí tá aqui, ó, no 206, no intra 60, dá para usar até um ponto mais curto aqui nessa região de 2,13. Se manter acima do 2,20 melhor ainda, mas ainda arriscado. E acima do 2,33, como eu já havia falado, 2,40 e pouco, 2,53 e o tão falado 2,75, que é onde ativa o fundo duplo no mensal. Então vamos deixar bem perto. Tá sentindo também essas médias maiores, ó. 2,16 está apontando para baixo ainda, média 21. Semanal também. Se bem que semanal já foi, já tá liberado. Só ajustar esses detalhes mesmo. Mas continua muito bem. É, vou ver esse, Lojas Quero Quero. Passou região de resistência, agora tem que passar o 3,30. 3,35 na verdade. Acima de 3,42, falei besteira. Bateu o alvo, né? Um ativo, ó. Ponto ideal mesmo. Se olhar o semanal, ele ativou um fundo duplo quando passou aqui, ó. Fez o fundo, resistência, segundo fundo respeitou, passando, ativou aqui. Esse ponto ele ainda voltou, fez pullback. Esse ponto aqui era outro lindo ponto de entrada. Aqui, ó. Outro lindo ponto de entrada. Fazendo pullback, 9,3, várias confluências indicando compra. E agora já foi. Agora por que parou por aqui? Ó um suporte aqui que foi perdido. Então agora tem que passar essa região de 3,42, que aí sim vai liberar para 3,59, depois 3,70 e pouco e aqui para cima. Mas o único problema agora é o quê? Que o suporte fica longe. O suporte mais curto aí está em 2,95. Então, por enquanto, aguardar. Para entrar em 3,42 com o stop aqui embaixo, ó, dá 16%. Para mim, fica fora do gerenciamento. Ó, Tecnos, quase testando. Quase testando o 6,30. É, tem alguma ordem minha aberta aqui. Deixa eu ver. Tinha uma ordem aberta. Era isso. Não, mas tranquilo. É, deixa eu ver aqui. Então, próximo MRVE3. Já abriu esticada. Realmente. Ativou ontem, já ativou um. Praticamente fechou fora, fechou dentro, aqui passando os 5,12, né? Aqui já ativou ontem, fechou, deixando um candle bonito. Agora já abriu na alta, já batendo alguns alvos, inclusive. Aí complica, né? Aí fica complicado porque o stop fica caro e já bateu alguns alvos.
Ó, sentindo aí, alvo 1. Mais algum, pessoal? Pode mandando, tá? Agora, essa Renil 4 que eu comentei também, que quando passou esse 86 centavos, começou a ficar bonito o gráfico. Porém, é um ativo complicado, tem resistência curta, é um ativo também que já caiu muito e pode vir um repique. Repara que o semanal a 21 segurou, ó, tem alvo 93, 94, mas ajustando isso daí pode, entrando volume, pode vir uma pancada para cima. É um ativo que quando anda costuma andar legal, tá? Depois vai ter esse R$ 1, 1,06 e 1,11, 18. São os alvos aí se passar essa região. Uau! Uau é. E Gerdau, né? GGBR4 também. Poderia ter até. Isso daqui foi o que eu já tinha postado, né, o Tássio? Até ver aqui. São tantos ativos. Aqui. Passando o 876. Aqui. Ele passou. O problema que foi aqui atrás, ó. Deixa eu ver a data. É dia 17/5. Ó, ele passou e voltou. Aqui ele sacaneou. Só que o stop do diário, onde que tava? Aqui para baixo, lá na região de R$ 8. Se usou o stop curto, estopou e agora tá indo de novo. Agora, quem usa o stop mais longo ou esperou, agora tá testando a região de resistência. 8,80 precisa passar. O único problema é que 8,83 ó, já tem um suporte aqui que foi perdido. Aqui atrás 8,89. Depois sim vai ter mais potencial. Além de que o 8,91 tem essa média 21 já no semanal. Então acaba não valendo tanta pena. E o stop no diário, mais curto aí 8,38. Tranquilo? O problema aqui é que ele deu um. Ó, ele rompeu e voltou, tá vendo? O stop aqui. Na verdade, nessa operação aqui do dia 19, ó. Foi o dia 19 que ativou. E foi logo, ó, nos primeiros minutos. Olha onde que passou. Os primeiros minutos. Então aqui deu um trapzinho. Só passou e depois voltou tudo. Por isso que eu falo esse começo do pregão, sempre ficar mais atento. Principalmente, ó, o stop aqui mais curto era essa região de 8,50. Olha o que aconteceu. Se eu uso o stop um pouco mais conservador, no 8,37 ó, tinha suporte tanto aqui, que era o de maior risco, quanto aqui, que era uma região de resistência e virou suporte. Repare que não estopou. 8,37, aqui chegou a bater 8,38 e respeitou. Vendo? Por isso que o stop, quanto mais curto, o risco é maior. Quem entrou aqui ainda continua válido. Agora, se usou stop muito curto, acabou, infelizmente, sendo estopado. Mas continua válido sim o estudo. Show de bola? Mais algum, pessoal? Se tiver mais algum, pode mandar. Tudo mais também voltar lá no chat de membros. Qualquer dúvida, pode ir mandando lá. Viu? Vamos ficar de olho na azul, tá? Essa azul, tô achando que vai virar essa tendência. Começando, ó, divergência, reforçando aqui, tá bem interessante. Uma parte eu quero para trade e outra eu tô pensando em longo prazo mesmo, ó, cheio de divergência de alta. As médias aqui começando a ficar flat, começar a virar para tendência de alta aqui, vai ser lindo. Beleza? Tamo junto então. Amanhã teremos live novamente. Qualquer dúvida pode ir chamando lá no chat de membros que eu tô
tempo todo por aqui. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto, hein? Abraço.